Bom, o professor Tércio me pediu para falar sobre a experiência legislativa com a reforma tributária, com a imprensa. Eu anotei cuidadosamente a sua palestra de abertura, professor, os conceitos de contrapoder, metapoder, antipoder. Depois, com muita curiosidade, transsubjetividade. Depois da Pachá, cadê a Pachá? Do seriado Years and Years, transhumanidade, e eu acho que a gente está propondo a reforma transtributária. O que a gente fez, na verdade, e a Feiticeira faz parte desse processo narrativo. Há 5 anos, aliás, o BUT tem uma interferência muito forte, porque o grupo inicial foi o Isaías Coelho, o Bernardo Api, Nelson Machado. Depois veio a Vanessa, cadê a Van? Ali de branco, que integrou o grupo. E o BUT tinha dado uma lição para o Nelson, quando foi fazer a reforma da Previdência, que tinha que conversar com a imprensa. E nós fomos conversar com a imprensa. E aí, essa foi parte da conversa com o Torquato e com o Beto Vasconcelos no carro durante 4 horas, porque não tinha muito falar contra a imprensa. Que a gente falou com a Folha, a gente foi recebido pelos Frias na Folha para explicar a reforma. Teve uma série de editoriais favoráveis à reforma da Folha de São Paulo. A gente foi recebido pelo Estadão para falar sobre todo o caderno de economia, para falar sobre a reforma, e pelo Valor Econômico também. Então, isso só foi positivo. Aliás, tem tudo a ver com a fala da Paula. Então, Paula, a sociedade está evoluindo, tem alguma coisa positiva acontecendo efetivamente em todo esse circuito. Depois, do ano passado e ano retrasado para cá, enfim, nas eleições a gente conversou e fechou com os economistas do Ciro, do Haddad, do Alckmin, da Marina e do João Amoedo apoio à nossa proposta de reforma. O único que a gente não conseguiu conversar foi o Jair Bolsonaro. Mas fomos eu e a Van conversar com o Marco Sintra na equipe de transição, fazendo uma proposta de reforma, mas daí o professor Marco Sintra teve a recaída da CPMF. E aí teve esse caos dos últimos 8 meses. E é curioso que esse processo teve a ver com a fala do senhor também, professor. A gente começou o Centro Cidadania Fiscal trazendo as empresas para serem protagonistas de um processo de mudança do sistema tributário. E isso está no nosso site, é transparente. A gente trouxe o setor de bebidas, Ambev, do setor de banco, Itaú, inicialmente, setor de varejo, Carrefour, tecnologia, Huawei, que estavam interessadíssimos. A China tinha uma política em relação a isso, de estar financiando políticas públicas de simplificação institucionais, da indústria Votorantim, de cosméticos Natura, de energia de química Braskem, de energia Raizen, de mineração a Vale e de bebidas também a Coca-Cola. E a Souza Cruz de fumo. E foi um processo interessante, foi um processo de coaching empresarial, porque a gente falou, olha, esse sistema não tem jeito, com incentivos fiscais, com vantagens, com esse sistema tributário, a gente vai ter que acabar com tudo isso. Tudo bem para vocês? Eles, tudo bem. A gente entrega todos os benefícios fiscais. A gente só quer um sistema claro, objetivo e seguro. E aí começou um trabalho muito interessante com relação a todas essas empresas, já de start, com todo esse apoio. E aqui tem um desenho interessante, um design interessante que surgiu na década de 60, que na teoria do direito de desenvolvimento chama Path Dependency, a dependência da trajetória. Em 65, na emenda número 8, foi desenhado um sistema tributário em que eu separei a tributação sobre o consumo, e aqui tem uma questão interessante, Butch, justamente sobre o consumo, que é um tema que diz respeito às redes sociais, que motivam o consumo. Houve um desenho que eu separei serviços para os municípios, mercadorias para os estados. Depois a União se apropriou dessa base. Mas o curioso é que tem um triângulo aqui que se forma entre o Estado, que não é um Estado só. São 5.570 municípios, que têm legislações específicas, cada qual sobre
tributação sobre serviços, e não é uma legislação simplesmente, é uma legislação com 200 itens da lista, porque essa legislação decorreu do antigo imposto sobre profissões. Então, cobrava antes taxidermista, barbeiro, cabeleireiro, todo mundo, etc. e tal, hipercomplexa em cada município. 27 legislações de ICMS, que tornavam o ICMS hipercomplexo, 27 conceitos de mercadorias, de crédito físico, e depois veio a União com uma hipercomplexidade também, com o PIS/COFINS, e antes disso, com o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. E, curiosamente, esses 5.798 entes, quase 6 mil entes tributários, cobravam 20 milhões de empresas, que pagavam na origem o sistema tributário e esses recursos iam para a origem também, ou seja, para os estados produtores, especialmente São Paulo, Sudeste, em detrimento do Norte e Nordeste. E é muito curioso que, na verdade, dentro desse modelo, houve uma espécie de cooptação entre a pessoa jurídica dessas várias pessoas jurídicas de direito público, negociando com 20 milhões de empresas, negociando incentivos fiscais, incentivos financeiros, redução de base de cálculo, redução de alíquota, e em troca de financiamento de campanhas políticas. E tudo isso dentro da base do preço. Eu explicando isso na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que é um fato que está transitando a PEC 45 que a gente propôs, nós propomos, e aí o deputado do PSOL, que não é opositor da tese, é muito curioso porque todos os partidos são favoráveis à reforma tributária, de esquerda e de direita. A discussão sobre a PEC sobre o consumo é no que diz respeito a imposto sobre a renda, patrimônio e grandes fortunas, mas não sobre a PEC especificamente. A gente conseguiu, pela primeira vez na história do Brasil, o alinhamento de todos os 27 estados da União favoráveis à proposta. Por quê? A gente está aumentando a base dos estados, estão tributando mercadorias até agora e vão poder tributar serviços, porque a economia mudou. Na década de 60, um produto industrializado, 90% do produto era indústria, 10% é do resto. Hoje em dia, 10% é indústria, 90% é o resto. É serviço, tecnologia, marketing, distribuição, logística. Então, a gente mudou completamente o círculo da economia e a gente continuou com o sistema tributário da década de 60, que tributa a indústria, que desincentiva a indústria, que não consegue enxergar serviços ainda. Então, houve uma transição muito interessante dentro desse modelo tributário pensado na década de 60 para esse novo modelo tributário da década de 70. E, curiosamente, esse modelo ele tributa as empresas, mas só que as empresas elas não pagam tributação sobre o consumo, porque elas não consomem. Elas utilizam insumos, na verdade. O que elas fazem é passar isso nos custos e quem paga efetivamente a tributação sobre o consumo são os consumidores. E aí, na Câmara dos Deputados, a deputada do PSOL, pertinentemente, me perguntou, falou, professor, mas a tributação sobre o consumo é regressiva. E a tributação sobre a renda? E a tributação sobre as grandes fortunas? Eu nunca tinha me colocado, Van, diante dessa questão. Pensei na hora, falei, deputada, tributação sobre o patrimônio, IPTU, aqui de Ilhabela, você aumenta com lei ordinária de Ilhabela. É lei ordinária municipal, aumenta fácil. Você quer aumentar a tributação sobre o patrimônio aqui, no município de Ilhabela, você aumenta através do ITBI, do Imposto de Transação de Bens Imóveis. Lei ordinária. Municipal é fácil aumentar. Quer aumentar a tributação sobre o patrimônio estadual, o IPVA sobre veículos? É só editar, modificar uma lei ordinária, a alíquota de uma lei ordinária estadual. É fácil. Quer mudar o imposto sobre heranças? É fácil. O ITBI, doação, é estadual também, é muito fácil. Quer mudar o ITR, que é muito injusto, o ITR todo brasileiro não arrecada mais que o IPTU de São Paulo? É só modificar o ITR, que é uma lei ordinária federal. Quer mudar o imposto sobre a renda, que a Van está trabalhando sobre isso? É só mudar uma lei ordinária federal. Quer instituir o imposto sobre grandes fortunas, indagação do Joaquim Falcão? É fácil, já está na Constituição, não precisa de PEC. É só ter uma lei complementar. Por que ninguém faz isso? Porque ninguém aumenta a tributação sobre o patrimônio? Porque o contribuinte que sofre a tributação sobre o patrimônio é informado diretamente
da informação sobre quanto ele paga do IPTU, do IPVA, do TCMD, do ITBI, do ITR e de todos esses impostos. Mas não é informado sobre a tributação sobre o consumo, que é oculta. Oculta nas trajetórias complexas do direito de não cumulatividade, e com isso eu onero fortemente as classes mais baixas, colocando toda a carga tributária dentro dos preços, sem que a pessoa saiba que a gente está tomando um vinho aqui. Aliás, um brinde ao Tércio e à Sônia. Eu adoro esse seminário, porque é o único que eu posso beber durante o seminário, especialmente quando eu falo por último, posso beber mais ainda. Um brinde, professor, Sônia. E, então é muito curioso que eu tenho um modelo em que eu coloco toda a carga da tributação nas empresas, mas que na verdade não pagam, colocam no consumo, oneram um produto brasileiro, favorecem importações, porque o produto é muito caro, desfavorecem exportações, destroem a nossa indústria nacional, destroem o nosso mercado. E uma constatação curiosa também, essa cooptação, que o Toffoli fez uma referência interessante, setorial, porque, na verdade, a cada vez que eu dou uma isenção e um incentivo fiscal, os setores se organizam para manter politicamente forever esse favorecimento. Desmontar essa indústria é muito difícil. E aí foi muito curioso, não é, Ivan, que a partir de um movimento que não foi de poder, a gente constituiu um Centro de Cidadania Fiscal, que é um think tank independente, que, enfim, não tem fins lucrativos e que tem um estatuto social com as empresas em que nós não favorecemos nenhum setor especificamente, e todas apoiaram nesse sentido. A gente conseguiu construir um espaço discursivo de poder em relação a essa proposta, que foi simplesmente técnico. Então, o nosso trabalho nos últimos 5 anos tem sido construir o melhor sistema tributário do mundo para o Brasil. E depois de 4 anos, 5 anos e muito trabalho, a gente propôs a PEC 45, que surgiu, na verdade, com o senador, o deputado Mendes Tame, depois foi proposta pelo Baleia Rossi, e que está em pauta hoje em dia, passou na CCJ, está tratorando na comissão especial. Então, a reforma tributária, hoje em dia, é uma realidade. Então, o Brasil está bombando, fez a reforma trabalhista, fez a Previdência, tem um horizonte muito concreto de aprovação da reforma tributária. Na linha do que o ministro Toffoli disse, é curioso, dentro desse governo, o que está acontecendo, porque eu não tenho experiência com o poder, tive aproximação esse ano, muito concreta, com a Câmara dos Deputados, fiquei impressionadíssimo com a qualidade dos deputados. A proposta foi feita pelo Rodrigo Maia, que tem uma habilidade incrível dentro desse domínio, como ele está protagonizando isso, um governo de direita que entra agressivamente, mudando a relação como disse o Beto Vasconcelos, a relação do presidencialismo de coalizão, que, de repente, ressignifica o parlamento, que começa a parlare, começa efetivamente a estar produzindo, começa a ser efetivamente protagonista, a imprensa apoiando o parlamento, uma coisa curiosa também, e parlamentares de altíssimo nível. Então, Baleia Rossi que propôs, o presidente do MDB, muito consistente, o relator, que era o João Roma, da Bahia, que foi assessor, PSDB. O João Roma, que é da Bahia, foi assessor do ACM Neto, hipercompetente também. O Aguinaldo Ribeiro, que é o relator atual, que possivelmente vai ser candidato a ser o próximo presidente da Câmara, muito competente, aglutinador. E é muito curioso que nós, dentro do ambiente privado, propondo para o ambiente público, a gente consegue fazer um casamento muito interessante junto com a Câmara dos Deputados, se o governo tivesse proposto a reforma, não teria o mesmo destino. Curiosamente, quem está propondo é o Legislativo. E com toda a abertura democrática para o debate, nós somos radicais, trouxemos o melhor sistema tributário para o mundo, do mundo para o Brasil, que significa alíquota uniforme, crédito simplificado para todos os contribuintes. A empresa não paga, quem paga é o consumidor, e com isso a gente constitui um conceito muito importante, que diz respeito à cidadania fiscal, que significa, isso acho que é o ponto mais importante do projeto, que a gente nunca conseguiu explicar para a imprensa, Butti, talvez você consiga traduzir esse conceito. Que, na verdade, tributação sobre o consumo, quem paga não são as empresas, é o consumidor.
E a gente está dando transparência para essa carga tributária do consumidor. E dando transparência, eu tenho que arrecadar 750 bilhões, que é o arrecado hoje. E se eu passar para o consumidor exatamente isso, para todos os consumidores, significa uma alíquota de 25%. Mas é muito alta, é a mais alta do mundo quase. Mas essa é a alíquota que nós pagamos hoje em dia. A gente está dando simplesmente transparência, criando um incômodo imenso, porque a gente está dando transparência à tributação sobre o consumo. E qual que é o nosso projeto? Quando eu dou transparência para a tributação sobre o consumo, e agora eu respondendo para a deputada do PSOL, falei, deputada, tributação sobre a renda, sobre o patrimônio, aumenta por lei ordinária. Por que não aumenta? Porque eu tenho que encarar contribuinte frente a frente. Qual que é o projeto? Faz uma proposta de emenda constitucional, a PEC 45, em que eu tributo o consumo, e a partir daí eu vou informar o consumidor quanto ele paga na tributação sobre o consumo dele, é 25%, para manter a arrecadação é 2% para o município, 14% para o Estado, 9% para a União, 25%. Então, para manter a arrecadação, é isso. De forma transparente na nota fiscal, uma obrigação tributária única, uma agência tributária nacional, que é uma holding, que é uma corporation que a gente construiu juridicamente para poder distribuir o dinheiro para a União, Estados e Municípios, com governança de União, Estados e Municípios, com devolução dos créditos acumulados, com devolução para famílias de baixa renda, porque é muito mais eficiente, em vez de dar desoneração de remédios para todo mundo, cesta básica para todo mundo, primeiro arrecadar e depois distribuir renda em função das famílias de baixa renda. E a coisa que fez a magia para estados e municípios foi justamente você criar um fundo de desenvolvimento regional vinculado a essa estrutura de corporation, em que a grana não passa pela União, Estados e Municípios, ela vai direto em função de regras pré-definidas para a União, Estados e Municípios, sem passar pelo orçamento da União nem do Estado. Então, com isso, a gente conseguiu o apoio de praticamente todos os municípios, os pequenos especialmente, os grandes a gente está negociando, porque eles têm um ISS muito forte, dos 27 governadores, com uma carta expressa do Concefaz, é Concefaz, né, Van? Do Concefaz. Oi? Do Rafael, que é o presidente do Concefaz, de todos os secretários dos estados apoiando a reforma tributária, ou seja, todos os entes federados apoiando a reforma tributária, Câmara apoiando a reforma tributária, PEC 110 do Raul convergindo para a PEC 45, a gente conversando com o Raul, o Alcolumbre acertando esse modelo, o Onyx sinalizando que o governo não vai fazer uma proposta de reforma tributária e, de certa forma, para a infelicidade do Recife, mas para a felicidade do país, a Vanessa é convidada pelo Paulo Guedes para ser assessora especial dele, para desenhar a reforma tributária. Aceitou? Aceitou. Um aplauso para a Vanessinha. A Vanessa da Raul Canado, enfim, a gente começou o curso da GV há 20 anos juntos, né, Van? Eu tinha 38, ela tinha 18 anos. E 20 anos depois, é incrível ver a Van, assim, na estatura que ela adquiriu, sempre estudou muito, dominando imposto de renda, economia, contabilidade, sendo uma jurista muito, muito diferenciada e verdadeira, que eu acho que é uma conversa que a gente estava conversando, né, Pachá, de ter amor, realidade, verdade. Paulo Guedes pergunta, e essa proposta do CMF é uma porcaria, ministro, é uma porcaria, ministro. Fala a verdade, conseguiu formar esse vínculo. E hoje em dia a gente está enxergando um cenário que é muito especial, que estamos nós do Recife, agora nós somos só três mosqueteiros, eu, o Nelson Machado e o Api. O Isaías saiu também, mas de alguma forma está ajudando o governo também, de forma muito competente. A Van está lá, trabalhando dentro do governo para fazer as reformas federais. O APEC 45 é um fato, vai acontecer, vai ser aprovado o ano que vem, já era, perdeu o Playboy, muda completamente o desenho político do Brasil, é uma grande reforma política, porque as empresas não se relacionam mais com os poderes públicos, quem vai se relacionar com o poder público é o cidadão que consome no destino. E, Joaquim, a grana toda vai para o Nordeste consome muito mais, e São Paulo perde no primeiro momento com a reforma tributária e o Rio de Janeiro ganha com a proposta de reforma tributária porque consome mais. Mas São Paulo tem pernas e tem estrutura para se desenvolver e pode modificar a sua alíquota. Mas fica incomodado, porque a alíquota é 2% e isso vai arrecadar em torno de 12 bilhões. Se eu mudar para 4, arrecada 24 bilhões, mas vai ter que passar pelas urnas.
Daí eu vou começar a debater carga tributária sobre o consumo nas eleições municipais, estaduais e federais, Butch. Aí a coisa fica complicada, porque eu vou ter que começar a discutir efetivamente tributação sobre a renda, tributação sobre o patrimônio e qualidade de gasto público. Eu vou empoderar o cidadão consumidor, que é o que justifica o nome do Centro de Cidadania Fiscal, que é constituir cidadania fiscal para poder realizar esse feito. Que tem essa porra toda a ver com imprensa. Aqui eu tomei um choque com o Butch, tomei um choque com várias salas, com o professor Tércio, com o Beto Vasconcelos, e aí eu lembrei de um filme que eu assisti com o Torquato Castro, que deve estar aqui, ficou enchendo a cara conosco ontem à tarde, deve estar dormindo numa hora dessa, mas eu assisti com o Torquato Castro em 1996 no Cinema Belas Artes, ali na Rua da Consolação, que era Matrix. Vocês lembram de Matrix? Qual pílula que vocês querem? Eu quero a rosa. A rosinha ou o azul? Matrix é um filme curioso porque veio a partir dos irmãos Wachowski, creio eu, que ele fazia uma reconstrução de duas realidades, como em Platão, que trabalhava um mundo construído pelas máquinas em que a atmosfera foi destruída, eles precisavam de energia, não tinham energia solar. Então, eles criavam uma estrutura artificial que chamavam de Matrix, que era um grande sistema em que os seres humanos eram mantidos numa espécie de balde d'água, veio de uma referência bibliográfica em relação a isso, um cérebro dentro de um balde d'água, e que produzia uma realidade artificial que as pessoas se emocionavam. Discutiam política, discutiam religião, armamento, bobos da corte e outros temas relevantes, e com isso produziam energia para alimentar a própria Matrix. Então é muito curioso como isso tem... Não vai tomar nada disso, não, viu? É perigoso. É muito curioso como isso tem a ver com a sua fala, Pachá, da questão da... como pode interessar todo essas estruturas de plataformas, essa aceleração do debate, essa emoção, gera energia. Tem a ver com a tua fala, Butch, de impressionante. Eu tinha esse dado, assim, mas tinha esquecido. Em 98, quem são as maiores empresas? Quem são as maiores empresas hoje em dia? E o que a gente está construindo, na verdade, é saindo de ser o pior sistema tributário do mundo por um problema de design jurídico e que, graças à Fundação Getúlio Vargas, a gente conseguiu construir um discurso que casa economia, direito, ciência política, especialmente direito, porque, curiosamente, é o direito que constrói os designs que viabilizam essa proposta, entre eles a transição, que nós construímos, que a Paulinha Davari conhece, a concepção de uma alíquota única, que é fundamental para informar o cidadão consumidor. Se eu coloco várias alíquotas, eu confundo o cidadão consumidor. E essa ideia de uma agência tributária nacional que simplifica a vida do contribuinte, que eu só converso com uma holding pública, que a Paulinha Davari vai me ajudar a desenhar, vai nos ajudar a desenhar esse modelo, e em que eu tenho uma única obrigação acessória, que é emitir nota fiscal. E aqui, Butch, tem uma coisa avassaladora. Dentro do modelo desse, ele é completamente transparente. União, estados e municípios se tornam sócios. Em vez de lutarem entre si, como irmãos fratricidas, eles se tornam sócios de uma grande holding que arrecada 750 bilhões. E que tem todo o fluxo de informação, porque o fato gerador é todas as mercadorias e todos os serviços. E considera-se serviços como tudo aquilo, não é, Gustavo? Que não são mercadorias. Com isso, Eugênio, eu tenho o PIB diário do Brasil. Eu sei diariamente, através de fluxo de informação, quanto é o arrecado de publicidade em todas essas grandes companhias, como Amazon, Facebook. Diariamente, elas não pagam porque repassam no preço do consumidor, mas eu tenho a informação, eu sei qual que é o produto interno bruto de toda a indústria, toda a área de serviço, todos os advogados, todo o Brasil, que é um tremendo instrumento para qualquer gestor, qualquer ministro da Fazenda, construído através das obrigações acessórias que a gente está construindo. E a parte mais interessante de tudo isso
é que uma das grandes armadilhas que tem em relação a isso, a sua fala também, Butti, essa ideia de centralidade é o ego. Quem está fazendo isso? Então, não é uma pessoa que está fazendo isso, é um grupo que está fazendo isso, professores de várias áreas, designers jurídicos, entre eles o Gustavo Amaral, que está fazendo a não cumulatividade, o Salucci está fazendo a área de multas, o Aldo está cuidando das notas fiscais, da obrigação acessória, o Peroba, como que vai ser tributado as grandes empresas de tecnologia, a Gabriela Conca, como vai ser o faturador. Faltou alguém? O Fleury, os setores diferenciados, como educação, saúde, construção, infraestrutura que trabalham com o governo. Então, acho que a gente conseguiu dissolver o ego também, no que diz respeito a não ter um protagonismo específico de uma pessoa dentro de uma proposta de reforma do Estado. Temos a Van fazendo todo o desenho da reforma tributária federal, aí, trabalhando de forma cooperativa. E a boa notícia é que todos os tributaristas são contra. Que é um sinal que a reforma tributária é boa e consistente. Meire, enfim, a armadilha que a gente está sentindo é justamente essa armadilha do Ulisses no Canto das Sereias, porque o canto é tão bonito, tão cativante, a imprensa é a favor, as empresas são a favor, os partidos são a favor, a sociedade é a favor, o PT é a favor, os partidos de esquerda só querem tributar a renda e querem tributar o imposto sobre grandes fortunas, que também não tem nenhum problema em relação a isso, e o medo, Eugênio, de nós estarmos sendo instrumentos, na verdade, da aceleração de uma perspectiva da tributação sobre o consumo, que, na verdade, é toda essa lógica de redes sociais, é consumir, 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 e uma lógica econômica também de consumir, consumir, consumir. Mas, em contraposição a isso, há uma percepção que eu aprendi com Isaías e com o Roberto Campos também, que a tributação sobre o consumo é uma das mais justas, porque a gente leva dessa vida a vida que a gente consome, não é? Esses vinhos maravilhosos que a Sônia oferece, os super toscanos, os cartuchas, enfim, a gente leva isso e a gente paga por isso. E quem acumula renda vai deixar essa renda para a sociedade, quem tem patrimônio vai ser tributado pelo patrimônio, e com isso a gente pode estar modificando esse conceito. Fazendo um resumo, enfim, a gente constitui cidadania fiscal, empoderando o consumidor e as pessoas no destino onde consomem. Com isso, vou distribuir renda para os espaços turísticos, para Olinda, toda a cerveja, todo o whisky, o Red Label consumido altamente em Pernambuco, vai ser tributado em Pernambuco e vai ser destinado a Recife, Olinda, Pernambuco. Eu vou fazer com que o cidadão discuta tributação sobre o consumo no destino, que é uma grande reforma, constitui a cidadania fiscal, muda a federação, porque agora a federação vai ser cooperativa, não são mais municípios lutando contra si, estados lutando contra si, União lutando contra todos. Enfim, modelo de cidadania fiscal, reconstruindo essa ideia de cidadania, de participação do contribuinte como efetivamente um membro efetivo, que eu vou transformar 210 milhões de brasileiros em vigilantes desse poder público. E aí aquela pergunta, não é? Quem vigia os vigilantes? E aí tem a outra dimensão que o Toff falou, quem vigia os vigilantes que estão vigiando, não é? Então, não é mais agente público, não são 7, não são 12, são 210 milhões de brasileiros olhando para a coisa pública, que é muito importante, a reconstrução de uma nova federação e o alinhamento dessa transição. E para encerrar, com alguém que foi muito citado aqui, que é o Harari, tem uma frase que foi trazida pelo Isaías, na verdade, para nós, aí, para dar um certo alento nesse debate contra toda a academia que é contra essa proposta, em função especialmente de dois argumentos, né, Van? Um é que é contra a federação,
Um argumento curioso, porque todos os municípios são a favor, os estados são a favor, só os tributaristas querem defender, só os advogados tributistas são defensores da federação, não é? É um certo altruísmo, não é? Eu entendo até de certa forma, mas já era. E o outro argumento é o medo do aumento da carga tributária. E que, enfim, está aí, eu posso aumentar a qualquer momento a carga tributária por lei ordinária, a qualquer momento. Então é ridículo pensar que eu estou mudando a estrutura do sistema, racionalizando o sistema, e o medo é aumentar a carga tributária. O pior é aumentar a carga tributária, que eu posso aumentar a qualquer momento, a hora que eu quiser. E, enfim, para fechar com o Haddad na citação que o Isaías trouxe, não é fácil abrir mão da tradição e dos medos familiares, assim como é difícil e estressante entender e adotar uma nova cultura para o futuro. O que a gente sente no diálogo com a academia, não é que... E é muito curioso isso, porque está todo mundo olhando para trás e com medo, ninguém consegue olhar para frente, enxergar um novo futuro, enxergar um novo horizonte. É medo, 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 medo o tempo todo, e medo sem fundamento por um sistema tributário que não vai mais existir, que vai ser distinto no próximo ano, professor. Então, infelizmente, vou perder esse tema no próximo ano, mas teremos um novo sistema tributário, e o Brasil vai ser um novo país. E, numa análise política, Rodrigo Maia já sinalizou, veio o Pacto Federativo para o Congresso Nacional, foi a parte federativa de controle de gastos para o Senado, que é super complexa e que envolve controle de gasto público, lei de responsabilidade fiscal. Foi a parte mais positiva para a Câmara dos Deputados, que diz respeito aos novos ingressantes das carreiras públicas, ter um tempo de experiência maior, de 10 anos, para efetivação e controle, e uma nova carreira para alinhar novamente a questão das carreiras, porque eu entro hoje em dia com 70% do que ganha o cara que está lá há 20 anos, então mudar tudo isso, mas só para o futuro, não para o passado. E o Rodrigo Maia já sinalizou que isso tudo é muito importante, mas o que vai fazer o Brasil crescer efetivamente é a reforma tributária, que é um projeto do parlamento. E, para encerrar, uma coisa curiosa desse governo, assim, enfim, acho que todos ficamos assustados assim, com tudo que está acontecendo, mas com um olhar naif, assim, eu estou vendo deputados empenhados, um parlamento independente, propositivo. Eu estou vendo os burocratas, estou vendo o Paulo Guedes e todo o Ministério da Economia empenhado nisso também, não atrapalhando esse movimento. E, de certa forma, não entrando especificamente, se o governo propusesse a reforma tributária, seria um problema. O parlamento propondo é totalmente diferente. Então, criou-se um novo horizonte aqui, muito curioso institucionalmente, e um governo como esse faz crescer a federação, ressurgiu a federação. Os estados ressurgiram, os municípios ressurgiram, ressurgiu o debate. Então, algo está acontecendo e muito positivo no Brasil. É isso. Muito obrigado pela atenção. Bom, obrigado, Eurico. Eu espero que você perca o tema, mas que não perca o discurso, tá? Bom, eu acho que pela hora... Ou alguém quer falar? Joaquim, o Rio vai pagar menos. Joaquim. O Rio vai pagar menos. São Paulo vai pagar mais. Eu estudei profundamente essa proposta de reforma de Eurico. Com o pessoal nosso, com os robôs nossos, cruzamos os dados todos e discordo. O Nordeste vai pagar mais. Ele disse que o que se bebe mais no Nordeste, que é o uísque Red Label. Hein? Tem também. E que pagaríamos menos do que São Paulo. É mentira. O que se bebe mais no Nordeste, em Olinda, é uma cachaça de nome pau de índio, compreendeu? E que você compra no corredor do Carnaval, onde não se paga nada.
Zero. Ele vai taxar o Nordeste.